Olá, patriotas! Voltei recheadas de notícias importantíssimas para vocês. Vamos ter manifestação de Bolsonaro, aonde ele vai revelar toda a verdade por trás desses absurdos que estão cometendo com ele. Ele vai detonar com o ministro Alexandre de Moraes, vai mandar toda a verdade e o que ele vai dizer vai deixar vocês chocados. Não percam, porque essa notícia está imperdível. E mais, ainda temos declarações, sabe de quem? Deltan Dallagnol, ele mesmo, o ex-procurador da Lava Jato, o homem que conseguiu ajudar a prender Luiz Inácio Lula da Silva do PT e por isso está sendo perseguido. Eu vou mostrar que eles estão perseguindo ele e ainda vou trazer declarações fortíssimas dele, onde ele vai revelar toda a verdade dessa perseguição contra Bolsonaro. Então, fique comigo até o final, porque as notícias de hoje estão imperdíveis. Mas antes, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Como está a sua cidade ou seu estado no terceiro mandato de Lula? Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi. Eu quero mandar um oi para a Dona Maria, para o Cícero. Também quero mandar um oi para Margarida, para todos aqueles que nos assistem. Muito obrigado pelo carinho. E agora, sem mais enrolação, vamos às notícias. Bolsonaro sobe o tom contra Moraes como nunca antes. Aspas, mentiroso, parcial, defendeu o PT o tempo todo. É isso mesmo, viu, gente? Em entrevista à Rádio Gaúcho, o ex-presidente Jair Bolsonaro soltou o verbo como nunca antes contra o ministro do STF, atual presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Não é por menos, né, gente? Essa perseguição ferrenha contra Bolsonaro está passando de todos os limites. É multa atrás de multa. É sempre querendo deixar ele inelegível cada vez mais, porque na verdade o que eles têm é medo, porque eles sabem que se Bolsonaro chegar ao poder e trocar todo aquele Senado, principalmente o presidente, e vier um que o apoia e que quer a verdade para o Brasil, esses ministros estarão com o dia contado. Mas eles estão fazendo de tudo para que isso não aconteça. Só que essa perseguição já está passando do limite. Então Bolsonaro resolveu subir o tom e mandar a verdade. Bolsonaro chamou Moraes de, aspas, mentiroso e parcial, fecham aspas. Defendeu o PT o tempo todo. O ex-presidente ainda desmentiu as narrativas sobre o 7 de setembro e detonou. Vejam. Mentira do presidente. Quem falou imbrochável é mentira, porque você não vê em lugar nenhum isso. Se vê, por favor, bote no ar. Mentira do presidente do TSE. Mentiroso, parcial. Defendeu o PT o tempo todo por ocasião das eleições. Então é mentira essa questão de embrochar. Outra coisa, ele não tem o culpa que o 7 de setembro cai naqueles 45 dias que antecedem o primeiro turno das eleições. O que houve em Brasília? O desfile normal, acabou o desfile, entreguei a faixa, né? E foi para o outro lado, mais ou menos 200 metros de distância. Eu ocupei o carro de som e falei com a população. Assim como fiz o mesmo no Rio de Janeiro. Não tem nada casado, nada junto. É mentira. Queria um argumento para me tornar essa dúvida. Quem sabe da força da gente? Sabe para onde estava indo o Brasil? A mentira do imbrochável é que eu não entendi muito bem, presidente. Desculpa, eu lembro do senhor dizendo imbrochável, e as pessoas repetindo esse coro, Não, no microfone não. Isso não existe. No microfone, pegando o couro imbrochável, não. Ali no carro de som, longe, quando tinha acabado o desfile, num carro de som, um cara gritou embrochar de baixo, eu falei para ele embrochar, repeti para ele embrochar, sem usar o microfone. E se tivesse falado, qual o problema? Qual o problema se tivesse falado? Não... E se ele tivesse falado, qual o problema? A pessoa fala o que ela quer, tem boca para isso, mas tudo eles usam contra o Bolsonaro, tudo para tentar prejudicá-lo. Mais ou menos 200 metros de distância. Eu ocupei o carro de som e falei com a população. Assim como fiz o mesmo no Rio de Janeiro. Não tem nada casado, nada junto. É mentira. Queria um argumento para me tornar essa dúvida. Quem sabe da força da gente? Sabe para onde estava indo o Brasil? A mentira do imbrochável é que eu não entendi muito bem, presidente. Desculpa, eu lembro do senhor dizendo imbrochável, e as pessoas repetindo esse coro, Não, no microfone não. Isso não existe. No microfone, pegando o couro imbrochável, não. Ali no carro de som, longe, quando tinha acabado o desfile, num carro de som, um cara gritou embrochar de baixo, eu falei para ele embrochar, repeti para ele embrochar, sem usar o microfone. E se tivesse falado, qual o problema? Qual o problema? Qual o problema se tivesse falado? Não tinha mais, tinha acabado de 7 de setembro, a Força Aérea tinha acabado de fazer sua apresentação, a tropa tinha saído
da região aqui da Esplanada, e continuava a vida, continuava naturalmente. Eleições, estavam no período eleitoral. Agora queriam um motivo e falaram isso. Então falaram isso porque, desde o início, o TSE trabalhou contra mim. Verdade. Contra a nossa candidatura em favor da outra. Porque... Imbrochável, 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 imbrochável. E aí, qual o problema? Já tinha acabado o 7 de setembro, já estava tudo sob controle, ele estava em período eleitoral. Até o que ele fala, eles tentam usar contra ele. Gente, a situação de Bolsonaro está bem complicada. A verdade é que eles querem tentar prendê-lo, para assim eles falarem que aconteceu como aconteceu com Lula. Mas o nosso presidente é muito honesto. Mas, infelizmente, essa perseguição está longe de acabar. E sabe quem vai nos trazer todos os detalhes sobre isso? Deltan Dallagnol. Mas antes, veja essa perseguição a Deltan Dallagnol. Tudo isso porque ele foi o ex da Lava Jato, aonde ajudou a prender Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E ele já tinha prometido que ia caçar um por um. Tanto que Deltan Dallagnol foi caçado e virou ex-deputado. Eles fizeram isso de vingança. Eu nunca vi um governo com tanta vingança assim. Palestra de Deltan Dallagnol na UFPR é cancelada por sessão do TCE. E ex-procurador fala em censura. E não é censura, gente. A instituição alega que a professora que seria responsável pelo painel disse não saber sobre o evento. A aliada entrou com pedido de liminar e Sérgio Moro prestou solidariedade. Olhem se não é perseguição ferrenha àqueles que colocaram Lula na cadeia. Eles têm muita raiva, principalmente também de Bolsonaro, e eles estão fazendo de tudo para prejudicar cada vez mais o ex-presidente. E olhem o que vai dizer Deltan Dallagnol sobre isso. Vai deixar vocês chocados. A verdade vai vir à tona. Vejam. Lutando por valores cristãos, conservadores, lutando para construir um país melhor. É inacreditável o que aconteceu nessa semana. Absolutamente inacreditável. Nós vimos um comentarista da Globo News dizendo com todas as letras que procuradores da Procuradoria-Geral da República já receberam o recado do Supremo Tribunal Federal. E o recado é, se eles não denunciarem, não acusarem o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, se ele não for acusado, esses procuradores da Procuradoria-Geral da República vão responder por prevaricação. O que é prevaricação? A prevaricação é um crime. É um crime que a pessoa comete quando ela faz alguma coisa que não deveria fazer, ou deixa de fazer alguma coisa que deveria fazer, em razão de algum sentimento pessoal. Ou seja, a pessoa viola a lei por alguma razão pessoal. Peraí, a lei não é para ser violada por razão pessoal, e sim por justiça, mas como eles não conseguem provar nada contra Bolsonaro, eles querem punir os procuradores que não fizerem alguma coisa para tentar prejudicar cada vez mais ele, porque eles querem levar Bolsonaro à prisão. Esta é a verdade que todos nós sabemos, inclusive Bolsonaro já se manifestou esses dias sobre isso, sobre esse plano da esquerda, de Lula e principalmente do STF, levar ele à prisão. E mesmo que ele não tenha nada contra ele, eles vão arrumar tudo para condená-lo. Não por uma razão legal, mas porque ela quer, porque ela gosta de alguém, não gosta de alguém, então ela age contra a lei. E o que o Supremo disse é que se a Procuradoria-Geral da República não denunciar o presidente Bolsonaro, vai responder pelo crime de prevaricação. Gente, é um absurdo o que aconteceu por várias razões. Quando eu publiquei esse vídeo, a coisa que mais chamou atenção é que o vídeo não foi assistido só uma vez pelas pessoas. As mesmas pessoas que assistiram o vídeo uma vez, assistiram 2 vezes, porque elas não acreditaram no que elas estavam vendo. Em primeiro lugar, o primeiro imenso problema que você vê aí é um pré-julgamento. A investigação mal começou. Aquela delação do Mauro Cid mal aconteceu. A Polícia Federal mal começou a investigação, não tem uma investigação concluída. E a investigação é feita quer para confirmar a hipótese de culpa, quer para confirmar a hipótese de inocência, quer para confirmar que a pessoa deve ser, quer para confirmar que ela não deve ser acusada. E quando os ministros do Supremo mandam um recado para a Procuradoria-Geral que tem que acusar, eles estão atropelando tudo, eles estão dizendo que eles já pré-julgaram esse caso, que eles têm interesse nesse caso, eles já condenaram, disseram, ó, viu?
acuse porque a gente vai condenar. Já tem que acusar, não tem outra opção. E se vocês não acusarem, vocês que vão responder por um crime. Então o que eles estão fazendo é abandonar completamente uma investigação imparcial, um distanciamento do caso e é pré-julgar. Vocês lembram que vários jornalistas se disseram perplexos com aquela vaza-jato, dizendo que existia o que não existia, que era uma suposta combinação entre juiz e procurador? Nunca isso aí se demonstrou, de modo algum que isso aconteceu em nenhum caso. E agora, nesse caso em que os jornalistas falaram isso, em rede nacional de um veículo de comunicação importante, nesse caso seria pior ainda, porque seria uma obrigação, um órgão estaria se sobrepondo ao outro, estaria impondo o seu ponto de vista a outro. É sempre o judiciário mandando em tudo. Eles querem estar acima até da lei, porque chegar neste ponto de ser uma coisa pessoal, aonde fica a justiça? Aonde fica a nossa Constituição? Infelizmente, isso porque o judiciário, a nossa Suprema Corte, é o guardião da Constituição. Mas não é isso que está acontecendo. Eles estão passando para o lado pessoal e querem de qualquer maneira condenar Bolsonaro. Se estaria o Supremo obrigando a Procuradoria-Geral da República, que tem pela Constituição independência funcional para decidir o que tem que ou não tem que fazer, mas o Supremo não, ele está entrando para dizer, não, você tem que acusar o Bolsonaro. E se a Procuradoria-Geral da República entender que não é o caso de acusar o Bolsonaro? Um subprocurador-geral, que é o cargo mais alto que existe fora o Procurador-Geral da República, é o subprocurador-geral da República. Um deles, o Dr. Carlos Frederico, analisou a delação e disse que era frágil. E se, por convicção, por olhar os fatos, as provas, se entender que não é o caso de acusar o presidente Bolsonaro, quem que vai acusar os procuradores da República, da Procuradoria-Geral de prevaricação? Ora, quem acusaria seria o próprio Ministério Público. Então, como é que o Supremo Tribunal Federal poderia dizer que eles vão responder por prevaricação, se nem a acusação de prevaricação está debaixo da guarida do Supremo? Bom, gente, é aquilo. O judiciário brasileiro, a nossa Suprema Corte, invadindo todos os poderes, assim como eles fazem com o Senado. Mas, sabe, Pacheco, esses dias já se manifestou e pretende acabar com a farra desses ministros. Aliás, alguém tem que fazer alguma coisa. E olhem esta notícia. Pacheco vem a público e faz o anúncio que todos esperavam e deixa ministros do STF em alerta. É isso mesmo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta quinta-feira, dia 16, que a proposta de emenda à Constituição à PEC, que restringe as decisões individuais de ministro do Supremo Tribunal Federal, poderá ser votada na semana seguinte. Pacheco informou que o assunto será debatido com o Colégio de Líderes. E aí? Vocês podem perceber que o Supremo Tribunal Federal está invadindo todos os poderes e ainda querem fazer com que condenem Bolsonaro, sem ao menos ter provas. Este é o nosso judiciário brasileiro. Mas não parou por aí, não. Olha esta notícia de Alexandre de Moraes, vai deixar vocês perplexos. Eu, Renata, particularmente fiquei. E eu vou trazer essa notícia para vocês do jornal Folha de São Paulo, para não dizer que estamos mentindo, tá? Moraes admite erro, mas mantém pena de 17 anos, voto contra o réu do dia 8/1. Que adianta admitir o erro, mas manter a prisão? Isso só mostra arbitrariedades deste ministro e também dos ministros do STF. Mas, quem sabe agora Pacheco faz alguma coisa e aí acabou a farra. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que com certeza a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal Notícias Top você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco nós voltamos com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.